Fala, queridos, é uma alegria, é uma satisfação, um privilégio que Deus nos concede estarmos trabalhando esses temas. Daniel, onde vamos falar sobre ainda do quarto animal, ou quarto império, que diz a profecia era diferente dos outros, o qual foi dividido em 10 partes da mesma nação, diz o texto, e dentre eles ainda, abre ainda um parênteses, eu diria ainda um chifre pequeno, um outro poder. Nós mencionamos que, e aí a história confirma que Roma, dos 4 impérios mundiais que surgiram desde a Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma, ela é diferente realmente porque ela não passa, ela tem um período de transição, uma mudança no sentido de trabalhar, uma aparente conversão, mas ela se estende até a volta de Jesus. Então, isso é importante entendermos. O nosso intuito aqui não é estar trazendo acusações, até porque nós não estamos falando aqui em nome de nenhuma religião em específico, estamos procurando trabalhar a palavra de Deus. Tanto é que o nosso programa é a voz que clama, história, profecia, no contexto histórico, profético. Nós estamos trabalhando esses temas, procurando ser o mais fiel possível à palavra de Deus e o contexto histórico, aquilo que podemos provar dentro da profecia e da palavra de Deus. Essas são mensagens mostrando que nações que Deus permitiu, assim como Deus lidou com Israel, teve paciência com Israel durante muito tempo, mas tirou um tempo que eles teve que sofrer o juízo retributivo, de igual modo, também as nações, ou chamados gentios, deveriam um tempo onde o cetro passaria para a mão deles e ver se cumpriria os propósitos de Deus ou não. Então chegará o tempo de sofrer esses juízos retributivos, e a cada uma delas, de igual modo, aconteceu. E não será diferente com o quarto reino também. Vamos agradecer ao Senhor. Eterno Deus, amorável Pai, te damos graças pelo teu cuidado e proteção, pelas vitórias alcançadas, e o privilégio de nos aprofundarmos um pouco mais nessa temática do quarto reino, do quarto império, e trazermos aplicação para a nossa vida. Nos ajuda a entendermos o tempo que estamos vivendo e nos prepararmos para os eventos finais, a breve volta de Jesus. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém. Então, falar sobre o chifre pequeno, que dentre os 10 surge um pequeno, ainda ele fala, o que Daniel viu no quarto animal, além dos 10 chifres. Então ele viu o reino unificado, já falamos sobre isso, que representa Roma, a parte do império, que foi de 168 a 476 depois de Cristo, passou por vários, quem sabe, governos, formas de governo ali, mas a partir de 476 ela é dividida, né? E ele vê algo que acontece dentre esses 10 chifres, as 10 nações ali que surgiram desse império, né, que hoje é conhecido como a Europa. Claro, não tem os nomes, né, os mesmos nomes hoje, algumas modificações, mas a história confirma isso. E ele fala: estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, foram tirados, dizimados, expulsos, né? E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Então, se os 10 chifres representavam 10 nações, esse chifre pequeno também deve ser. Ele diz que começa pequeno a princípio, ele arranca 3. Se ele arranca 3, significa que esses 3 estavam se opondo, ou de certa forma estavam atrapalhando que ele se estabelecesse. Agora, o que Daniel queria conhecer a respeito do quarto animal? Eu mencionei que o que chamava mais a atenção dele era justamente o quarto animal, porque ele não tinha maiores detalhes. E ele até mesmo fala, capítulo 7, versículo 19, então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Então, como mencionei, Roma foi a mais cruel em relação às outras anteriores.
Tá? O Império Grego, por exemplo, ele assimilava muito, trabalhava muito essa questão da cultura, ele trabalhava isso, aproveitava isso e dava continuidade. Roma, ela trabalha num contexto mais diferente, ela sem piedade, ela ia destruindo, entendeu? E se impondo, é um contexto um tanto diferente. O anjo dá a resposta para ele. Capítulo 7, 23 diz: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés e fará em pedaços. Ele explica sobre isso. E ele continua ainda, verso 24: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantará 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Por que diferente? Os 10 reis, inicialmente, era mais um contexto simplesmente político, nações mesmo. Então, esse outro que sugeria, ele teria mais do que isso, ele era mais do que um contexto político, mais uma mescla de política e religião, religioso. E isso foi algo terrível, e a história confirma essa situação. Algo que leva até mesmo, muitas vezes, a dar descrédito quando se quer falar sobre religião ou sobre a Bíblia, e isso justamente é a intenção do inimigo, devido em nome da religião, ter feito tantas atrocidades. Ele diz que será diferente dos primeiros, então ele terá uma característica diferente, e vai abater três que se opunham a ele. Vamos falar um pouquinho sobre esses 10 reinos. Tá? Você pode depois ver no site isso aí, a história confirma. Temos até também aqui escrito o espaço, o nosso ambiente, né? Não dá para ver todo esse detalhe, mas temos aqui também o nome dessas nações escritas, tá? Aqui nessa parte final aqui, onde estou com a minha mão aqui, você poderia ver falando sobre os 10 reinos, mas a gente trouxe aqui também para estar falando. Os germanos, né, que representam a Alemanha, os francos, a França, ingleses, a Inglaterra, né? Então pega algumas características até mesmo do nome, burgundos, a Suíça, visigodos, a Espanha, suevos, Portugal, e lombardos, a Itália. Tá? Agora, os outros 3 aqui você não encontra, os érulos, vândalos e ostrogotos. Esses 3 foram eliminados, provavelmente por se opor, porque não foi tão simples assim também a imposição. Quando nós estivermos trabalhando as profecias de Apocalipse, vamos enriquecer mais essa questão aqui de Daniel, onde também o contexto da igreja cristã, a igreja cristã primitiva, o primeiro século, o segundo século, as perseguições, né, que Roma impôs, o próprio Cristo, os discípulos morreram nesse período do Império Romano, e não só isso, né, depois a grande perseguição que se estendeu, né, então teve grande parte dentro desse período, né, do Império Romano. E essas 3 chifres, 3 reinos aqui foram expulsos ou tirados de lado porque talvez impedia que se estabelecesse como poder. Agora, há algumas características, eu nem dei todas, vou pegar pelo menos algumas da Bíblia, né? Aqui no meio pelo menos umas 7 ou mais características do que faria esse poder, o que o chifre pequeno faria. E diz o texto: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então, um ponto que eu quero que você destaque: esse poder, ele fazia guerra contra os santos. Então, só que a história muitas vezes tenta nos mostrar o contrário. Olha que incrível isso, né? Até, por exemplo, quando falava vândalo, de vandalismo, nem sempre quer dizer isso, né? O vândalo, o vandalismo, o nome lá estava falando de uma nação. E aqui ele diz que esse chifre, ou esse poder que se sentaria depois dessa divisão do Império Romano, dos 10 reinos da Europa, esse poder que se levantaria tendo uma característica diferente, ele fazia guerra contra os santos. Então ele perseguia os santos. No período da Idade Média, das perseguições, vamos falar sobre isso, a supremacia, né, papal, fazia guerra contra os santos, perseguia os santos. Não, mas a história coloca de forma diferente. E diz aqui Daniel 7,25, esse que eu quero pegar porque no contexto bíblico, diz que
proferirá palavras contra o Altíssimo, não só contra o Santo, mas contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui tem verdades preciosíssimas. Então, faz guerra, proferirá palavras contra o Altíssimo, blasfêmia contra o Altíssimo, mudanças em doutrinas que hoje seguem praticamente por todas as igrejas cristãs, doutrinas que foram adulteradas e continuam sendo ensinadas. Destruiria os santos do Altíssimo e cuidaria de mudar os tempos e a lei. Tempos, lei. Lei não está falando simplesmente aqui da Torá, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros de Moisés, mas da lei dos 10 mandamentos. Fariam mudanças. O primeiro mandamento, o segundo mandamento, o quarto mandamento, falando ali com respeito ao dia de adoração, a quem adorar, né? E o que e a quem devemos adorar. Então são pontos cruciais que foram mudados. E que os santos seriam entregues por um tempo e tempos e metade de um tempo. Não há nenhuma profecia de tempo mais mencionada na Bíblia do que essa. Há pelo menos 7 citações que fala tanto Daniel quanto Apocalipse, falando sobre um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, falando sobre 1260 dias ou 1260 anos, 42 meses. Vou falar sobre isso quando estivermos trabalhando no Apocalipse, que dá justamente o mesmo tempo, 1260 anos de perseguição, de supremacia. No próximo tempo vamos aprofundar um pouco mais sobre isso, onde os santos seriam perseguidos, aqueles que procurariam servir ao Senhor. Até mesmo com respeito ao tempo também, quando começa e termina o dia, são vários detalhes que nós não teríamos o tempo suficiente para aprofundarmos nele. Como é um estudo no contexto histórico, profético, são pontos principais, pontuais, mas que você pode se aprofundar. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo também fala sobre isso. Paulo, que viveu e que morreu dentro do período desse Império Romano, nas mãos de Nero, aqui diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ele fala: ninguém se engane, porque deve vir. E o que fará? Diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então mostra de um poder que se estabeleceria, um poder que se assentaria e que teria uma mente superior, inferior somente a de Cristo apenas, vou colocar no sentido de hierarquia, daquele que um dia foi um querubim cobridor, o anjo de luz, Lúcifer, que se torna adversário de Deus, Satanás, que se levanta e ele está por trás, não somente desse poder, mas de grandes nações que se levanta contra o povo de Deus. No decorrer da história, que se levanta, que se opõe, que persegue, que destrói. Então é preciso estar atento a isso. O inimigo usa diversas armas, a mentira, a astúcia, o engano, e quando isso falha, a guerra, a força para se impor. E aqui diz que ele levanta contra tudo que chama Deus, o adora, de sorte que vai se assentar. E em uma das doutrinas que é colocada, que o mundo cristão adota, a doutrina da Trindade, é justamente usando, é claro, a palavra Deus, Jesus e Espírito Santo. Cremos tanto em Deus, quanto em Cristo, quanto no Espírito Santo, mas a maneira como é colocado de coeternidade, de 3 pessoas, fere o princípio de Cristo como sendo o Filho de Deus, o Filho do seu amor, aquele que somente Ele e o Pai pode ser adorado. Coloca uma outra pessoa, 3 pessoas como coeternas e tendo condições de ser adorado. E foi uma das doutrinas que foram mudadas, uma delas, incluindo outras tantas que foram mudadas. E alguém tem interesse em fazer isso, desvirtuar a questão da adoração. Porque quando nós colocamos uma terceira pessoa a ser adorado enquanto a Bíblia não nos dá autoridade, estamos indo além do que está escrito. Podemos adorar a Deus e a Cristo em espírito.
mas não adorarmos uma terceira pessoa. Nós não achamos nenhum texto bíblico onde podemos adorar uma terceira pessoa. Qual é o acontecimento que vem a seguir, a partir desse domínio, dessa supremacia? Daniel 7, 26 a 27 diz que mais o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Então aqui nós já vemos aquilo que fala lá em Daniel capítulo 2, o quinto reino universal. A partir desse momento, dessa supremacia, vamos falar sobre isso no nosso próximo estudo, a supremacia papal, 1260 anos de perseguição. A partir daí, Deus começa a trabalhar, a trazer um juízo pré-advento. O juízo será estabelecido, vai tirar o domínio dessas nações, porque não cumpriram seus propósitos. Inclusive, há uma carta escrita aos Romanos, que o próprio Paulo escreveu, onde ele foi prisioneiro por menos 2 anos ali. Muitos da casa de César foram alcançados e não estava distante do alcance do Senhor. Em Babilônia, Nabucodonosor foi alcançado, seu neto não quis, morre, aparentemente sem Deus, sem esperança. Então, há uma mensagem de salvação, há uma carta escrita a este povo, a Roma, o Império Romano, uma carta aos romanos, em detalhes falando sobre a fé, a justificação pela fé. Em nenhum lugar mais fala sobre justificação pela fé do que na carta aos romanos. Então, há uma mensagem de salvação e ela está extensiva a todos, independente de placa religiosa, de religião. Deus quer salvar a todas as pessoas. E nosso objetivo aqui não é estar ferindo nenhuma religião, nenhuma pessoa, mas narrar o contexto histórico da sequência desses reinos que foram usados, de certa forma, com juízo retributivo, mas que se não cumprisse o propósito de Deus, arrogantemente eles agissem, seriam tirados. E Deus está trabalhando já aqui no texto. O juízo será estabelecido, tirarão o domínio e o reino será dado para o povo do Altíssimo e o Filho de Deus reinará para sempre. Nosso próximo tema, vamos falar sobre a supremacia, esse período longo de 1260 anos. Deus te abençoe, vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo cuidado, a proteção, mais esse estudo, e rogamos a tua graça, a tua paz no nosso viver. Dá-nos discernimento, orientação e o teu Santo Espírito para cada dia fazermos a tua vontade. Dá-nos a tua paz, a tua graça, te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus.